Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o vídeo de atualização do nosso time principal. Lembrando que esse vídeo costuma ser um pouquinho mais longo, tá? Porque a gente dá algumas opções a mais, né? Para ataque, laterais, enfim, para você que quer diferenciar um pouco seu time. E lembrando que este mês ganhou mais uma rodada, tá? Antigamente terminaria agora na 24ª, porém a CBF acrescentou a 25ª rodada ainda para o mês de setembro. Então vão ser 4 rodadas neste mês. Então você que está perseguindo os líderes, você ganhou mais uma semana. E você que é líder, se defenda mais uma semana, né? Tome cuidado em fazer um time meio aleatório e acabar perdendo liderança, sendo desavisado, tá? Apenas outro comentário. Caso esteja com ruído, uma voz meio robótica, porque eu estou com um ventilador no fundo e tá muito calor, pessoal, não tem condições de gravar sem o ventilador, senão eu mesmo não vou conseguir nem gravar o vídeo, tá? E vamos fazer as substituições do nosso time, né? A gente tinha alguns jogadores que eram Asco, a gente não sabia se ia jogar ou não, e de fato acho que não vão jogar. Jonares lesionou no jogo do Vasco, deve ser preservado. O time inteiro do São Paulo vai ser reserva, tá? E acho que também do Flamengo, então eu evitaria esse jogo. O Flamengo ainda não saiu a escalação, mas eu duvido que o São Paulo coloque o time completo pensando na Copa do Brasil. E o São Paulo vai ser inteiro reserva, tá? Até o goleiro. Então, eu sinceramente fugiria desse jogo. Vamos atualizar aqui, até o Marcelo ficou em dúvida, tá? Mas vamos tirar esses bonecos que estão em dúvida neste momento. Por quê? Porque a gente vai começar pela defesa, pelo goleiro, tá? Que eu acho uma opção interessante. Pessoal, indo para as opções, tá? Vou começar pelo Lucas Perry, que seria o meu goleiro principal. Porque é uma opção interessantíssima, né? O Botafogo é um dos melhores visitantes do campeonato. O Corinthians cede para goleiros, tá? Se você for ver aqui como visitante, além do Botafogo ser um time que conquista muito, né? Até o jogo que ele tomou gol do Atlético Mineiro, se o Perry não tivesse lesionado, ele teria feito 4,5 pontos, né, que foram 5 defesas, tá, que splitou, né, que o Lucas Perry saiu lesionado, ele teria feito 5 pontos, tá? O Lucas Perry é um goleiro interessantíssimo. Qual que é o problema, pessoal? Ele não vai jogar. Eu duvido que jogue, tá? É uma notícia aqui que ele nem treinou, pessoal. Ele nem treinou. Então eu acho que ele não vai jogar contra o Corinthians. E eu penso que o sistema defensivo do Botafogo é muito sólido também por causa do Perry. Então, eu confesso que, assim, se você quiser ir com goleiros do Botafogo, eu tô falando Gatito, é uma opção interessante sim, tá? Tem a questão também que o Corinthians também cede defesas, né? Os times que ele enfrenta. Porém, eu mudei um pouco de ideia. Eu não vou de Perry, eu vou com o Everson, que é o goleiro, na teoria, mais arroz com feijão esta rodada, né? Deve ser o SG mais provável. Mas, por exemplo, se você quiser ir com o Lucas Perry ou o Gatito, você faz isso aqui, né? Coloca o Perry e coloca o Gatito aqui. Opa, Gatito, tá? Inclusive aí você teria o hack do goleiro para qualquer boneco, porque o Lucas Perry é o goleiro mais caro. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque vai que o Lucas Perry inventa de jogar e faz conta que você quer usar hack do goleiro com o Perry e ele joga e você quer entrar com o Fábio aqui, por exemplo. Aí seria meio complicado, tá? Mas o goleiro do Botafogo é interessante sim. Mas eu vou de Everson, tá? Deixando bem claro para vocês. Já vou até colocar o Everson aqui. Porque tem uma frase que diz o seguinte: o ótimo inimigo do bom, né? E eu acho que nesse caso o bom seria o goleiro do Atlético Mineiro, que tem uma defesa na nova arena, né? Não tem tomado gol. Aqui foi no Mineirão, que eu não lembro do jogo, mas assim, o Atlético Mineiro vem segurando esse G. E o Cuiabá vem cedendo, tá? Como visitante, faz 3 jogos que ele não faz gol, tá? Esse jogo aqui, acho que não sei nem se ele chutou aqui, coisa estranha, não tem dados estatísticos. Então eu acho que eu vou nesse momento com o Everson no gol com o hack do goleiro. Vou tirar o PR e vou pôr aqui, por exemplo, o Clayton, que é um jogo que vai acontecer e não vai valer para rodada, tá? Mas vamos dar outras opções de goleiros para você. Nos questionaram sobre Fábio e Léo Link. Vamos analisar os dois ao mesmo tempo. Qual que é a diferença do Fábio e o Léo Link? Primeiro, vamos lá. O Léo Link, pessoal, é uma opção interessante sim, tá? Vou pegar o Léo Link aqui. O Léo Link é um goleiro que nunca é negativo, mesmo quando não toma gol, tá vendo? O Atlético Paranaense é um time que normalmente ele é esporrado jogando em casa. Até nesse jogo aqui, que foram as reservas do Fluminense e o Atlético Paranaense estava com um goleiro a menos, um jogador a menos foi expulso. Ele ainda fez bastante defesas, tá vendo? Fez 5 pontinhos aqui. Dificilmente o Léo Link, ele negativa. Ele começou a jogar a partir daqui, que o Bento se lesionou. E você que está vendo que o Atlético Paranaense talvez seja um SG provável, é verdade, porque assim, nos últimos 5 jogos, né, o Internacional fez gol apenas em um.
E esse jogo aqui foi aquele gol que o Lucas Perry bugou. Vai ser aquele gol, aquele bug do FIFA, sabe, do goleiro? Que ele perdeu a bola e ficou procurando ela. Então, assim, sedimento estatístico, tem sim. O Internacional não vem bem fora de casa. E o Paranaense, normalmente o goleiro, até quando perde SG, ele pontua, né? Qual que é o BO? Eu não confio muito na zaga, sinceramente, eu não confio muito na zaga do Paranaense, tá? Porque, assim, é um time que toma gol sim, não é tão absoluta não, na minha opinião, tá? Aqui tomou 3, aqui tomou 2 também do Fluminense Reserva, aqui tomou gol do Atlético Mineiro. Então tomem cuidado, porque tem um cara lá chamado Enner Valencia, deve jogar, né? E, inclusive, adiantando também, o Paranaense é o time que mais cede para atacantes visitantes, tá? Paulinho fez gol, os atacantes do Fluminense fizeram gol também, aqui foi aquele tiroteio, né? Então tome cuidado, tá? Eu, assim, se você estiver confiante na zaga do Paranaense, eu colocaria no máximo uma peça. O que é isso? Ou você põe o Léo Link, que tá lá no fundo, né? Com o hack do goleiro, tá? Cadê o Léo Link? Aqui. Ou você põe algum lateral, talvez, um Kaká ou um zagueiro, né? Então eu não dobraria, tá? A zaga do Paranaense, mas é um CG provável sim, tá bom? Outra opção, o Fábio, né? Vocês questionaram sobre o Fábio. O Fábio, pessoal, é aquela coisa. O Cruzeiro cede em partes, né? Esse jogo aqui... Pera, deixa eu tirar o... Tá certo. Vou pegar o Fábio aqui. Tá? A média de pontuação. O Fábio é um goleiro que dificilmente negativa jogando em casa, tá? Dificilmente negativa mesmo. Acho que nunca negativou, inclusive. Mas é um goleiro que normalmente dificilmente imita também. Tirando esse jogo aqui. Fortaleza é uma coisa à parte, tá? Fortaleza normalmente imita mesmo goleiros quando ele é visitante. E o Cruzeiro, pessoal, é um time que cede em partes, né? Aqui ele fez gol contra o Vasco, aqui foi aquele tiroteio, aqui é a melhor defesa do campeonato, na minha opinião, que é o Palmeiras, muito sólido. Aqui ele cedeu só o SG pro Grêmio, e aqui ele fez aquele sabugada, né? Ele sabugou o Santos com esse novo técnico, né? O Cruzeiro deu uma repaginada aqui. Então, é provável o SG do Fluminense? Sim, em partes. Né? Você tem que tomar cuidado que assim, um time que acabou de fazer 3 gols em outros, normalmente vem um pouco animado. E eu também não vejo o SG do Fluminense tão sólido, sabe? Já aconteceu dele tomar gol até do América Mineiro, por exemplo, jogando em casa aqui, né? Palmeiras também. Então, assim, eu acho que o Fábio é uma opção interessante, sim. Dificilmente ele vai negativar, ele é bom para valorizar também. Ele deve fazer lá seus 5, 6 pontos, tá? Qual que é o padrão dele. Aqui foi uma mitada típica, na minha opinião. A única coisa ruim é que ele não tem hack do goleiro. Você vai falar, mas e o Lucas Perry, mano? Cara, você pode arriscar pro Lucas Perry aqui para tentar fazer hack com ele. Só que, assim, se a sua opção principal for o Fábio, você tem que orar e rezar que o Lucas Perry não jogue, porque senão entra o Lucas Perry no lugar do Fábio, entendeu? E se der alguma zicada aqui, você perdeu. Assim, a sua opção principal era o Fábio. Então, talvez seja mais interessante ser pro Fábio de cara, tá? Se você quiser ir com o Fábio, né? Então, assim, quais são as opções interessantes até agora? O Lucas Perry, ou o Gatito, né? Fábio, tá bom? Léo Link, que nós vimos aqui. Cadê o Léo Link? Show de bola. E eu vou também trazer mais um goleiro para vocês, que aqui é aposta, tá? Aqui é aposta. Que é o Léo Jardim, goleiro do Vasco. Por quê? Ele é um cara que dificilmente negativa também, tá bom? E o Curitiba é um time que dá bastante defesas, tá? Ele chuta bastante pro gol. Dificilmente ele negativa também goleiros. E o Vasco, quando é mandante, esquece esse jogo aqui porque foi no Newton Santos, pessoal. No Newton Santos, estádio do Botafogo, eu considero meio mando de campo neutro, tá? Ele vem jogando relativamente bem, até. Segurou a SG contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, contra o Grêmio, eram 2 times favoritíssimos, né? Contra o Vasco, ele conseguiu segurar, tá? Então o Léo Jardim dificilmente negativa, é uma aposta para você, porém, tome cuidado, porque o Coritiba é um time que costuma fazer gols, tá? Fez gol aqui, ele costuma fazer gol pra caramba. Inclusive, o último jogo contra o Bahia, que não valeu pro Cartola, ele fez gol também, tá? Então, eu acho que essas são as opções de goleiros para você. Aposta, né? Um goleiro, talvez, que vai fazer lá seus... Nunca vai negativar, mas vai fazer no mínimo seus 2, 3 pontos. Mas talvez não tenha hack do goleiro. Eu acho que goleiros do Botafogo é para você procurar uma mitada, por exemplo, 0x0, 1x0 Botafogo em Itaquera. Ele vai fazer esses 11 pontos, cara. Né? Porque o Corinthians vai ficar lá tentando martelar e talvez não saia gol. Só que eu também tenho
um certo receio, porque o Corinthians e Grêmio foi aquele tiroteio 4x4. Assim, o time do Corinthians é mal treinado? É, eu sou corintiano, eu falo isso pra você. Só que nenhum time faz 4 gols por sorte, tá? Em algum momento teve também mérito do Corinthians, então assim, tome cuidado, porque o Botafogo vem tomando gols, tá? Esse é um comentário que eu tenho que falar pra você. O Botafogo vem tomando gols nos últimos jogos com o Bruno Lage. Então não é uma defesa tão absoluta como era antigamente. Tá? Eu vejo essas opções de goleiros pra você. Vamos para laterais. Vamos lá. Perdão, pessoal, tá muito calor. Tô tomar água. Vamos lá. Pessoal, para laterais. Laterais esquerdos. Primeiro o Arana. Né? O Arana é unanimidade na rodada por causa disso. SG é muito provável. Cuiabá cede desarmes, então nem vou ficar perdendo muito tempo. Outras opções. Tá? Marcelo. Marcelo é uma opção interessante. Bem interessante mesmo. Tá? O Marcelo tem média básica. Aqui foi o Diogo, mas assim, o Marcelo quando entra é um jogador interessante de cartola. Tá? Só que qual que é o ponto ruim? Eu não sei se joga, né? Por causa que tá pensando em Libertadores, condição física. Então assim, neste momento, eu vou pôr o Marcelo aqui, não sei se joga, tá bom? Eu acho que esse segundo lateral não tem uma certa unanimidade, tá? Vou até mostrar pra vocês, pessoal, que em todos os mandos, lateral esquerdo, o Cruzeiro ele cede sim, tá? Para laterais esquerdos normalmente. Tirando o Dodô, esquece o Dodô, que a defesa do Santos é muito ruim. Os dois laterais do Braga foram bem, o Cuiabá foi bem também, até o Bidu foi bem, que é Bagre, Vanderlan. Então assim, tem uma recorrência do Cruzeiro ceder sim, scouts, tá? O Marlon é aquela coisa, sempre bom para cartola, tá? Se segurar o SG e fizer alguns desarmes é interessante, mas o Fluminense não costuma ceder muito para desarmes para laterais esquerdos. Quer ver visitante aqui? Um desarme, aqui foi 3, ok. Aqui não cedeu quase nada, então você toma cuidado também que o Fluminense costuma fazer gols jogando em casa, né, pessoal? Então você tem que considerar também esse G. E as outras duas boas opções, na minha opinião, são os laterais do Botafogo, tá? Por quê? Tanto esquerdo como direito, mas eu acho que o direito está na frente. Vou até mostrar pra vocês, pessoal. Cadê os laterais direitos aqui? O Corinthians costuma ceder bastante. Perdão, fui pra meia. Laterais direitos aqui. O Corinthians costuma ceder bastante para laterais direitos. Porque ele joga com pontas, tá? Wesley ou Pedro. Vou mostrar aqui pra vocês. Qual que é o problema? A minha visão é a seguinte. O jogo com o Grêmio, se entrar o menino Wesley, é excelente pra cartola. Porque ele tenta X1 demais e dá desarme. Esse moleque Pedro aqui, sinceramente, eu não sei porque ele é titular, tá? Não sei mesmo. Eu acho que o Luxemburgo é tão podre, ele não tem critério nenhum. Colocou esse boneco aqui, ele não jogava desde maio, errou tudo que pôde contra o Grêmio, enfim. Então, assim, não sei o Bruno mesmo, assim, se jogar o Fagner, eu não aconselho nenhum lateral esquerdo aqui, porque o Rojas não é muito de X1, ele joga por dentro, e o Fagner joga espetado aqui, e não tem muito desarme daí, entendeu? Só no segundo tempo entra o Mosquito, etc e tal, só que aí, se você ficar só dependendo do segundo tempo, eu acho que você perde muito potencial de desarme no lateral esquerdo, tá? Então, eu iria no máximo com o Di Plácido. Por isso que a gente vai deixar o Di Plácido no nosso banco de reservas aqui, tá? Tem os laterais também direitos do Fluminense, são opções interessantes, mas eu deixaria Di Plácido no banco. Opção principal Marcelo, tá? E quem perguntou do Piquerez, vamos dar uma olhada, mas eu acho que esse jogo com gols, tá bom, pessoal? O Grêmio não costuma ceder muito. Perdão. Laterais esquerdos. Vamos ver aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, 4 pontos ali. Mesmo com desarme, o Rubens ainda foi mal. Por quê? Porque o Grêmio costuma, aqui não cedeu nada de desarme para o Marçal, mesmo segurando o SG. Ou seja, o Marçal negativaria se perder o SG. Por quê? Porque o Grêmio não joga com ponta, pessoal. O Grêmio joga com meias que infiltram, tá? O time do Grêmio são meias que se movimentam muito aqui, como você pode ver. Então ele não tem pontas fixos. Então é por isso que ele não cede muito para laterais, tá? Eu acho que essas são as opções. Eu não fugiria muito, você que não está confiante com o Marcelo, você pode ir talvez com o Samuel Xavier ou até com o Diogo Barbosa. O Marlon é uma opção interessante. Que tá... Enfim, não tá mais aqui. Alexander também, pode ser que jogue de meia, né? Lateral jogado em meia. Mas eu não fugiria disso, eu vou deixar nesse momento de Plácido no nosso campo, tá? Vamos pro
Vamos pra zaga. Vocês vão ver que nesse momento aqui, o vídeo tá um pouco demorado, mas quando chegar pra cá vai ser mais rápido, porque a gente já meio que tá definido, tá? Não confio no Nino pra Cartola, não confio no Nino mesmo. Você que tá querendo apostar em zagueiros contra o Corinthians, talvez o Vitor Cuesta, enfim. Eu estou fugindo dos zagueiros do Palmeiras soldado porque acho que é um jogo de gols, tá? Também não confio na zaga do Corinthians. Eu vou primeiro de Gemerson, vou garantir um zagueiro do Galo, tá? Minha opção principal seria Maurício Lemos aqui. Só que eu não sei porque ele tá em dúvida, tá bom? Eu não consigo achar nenhuma notícia que ele tá lesionado, algo do tipo. Tá em dúvida aqui, mas enfim. Então vamos fazer o seguinte, para não perder também um banco, Gemerson é certeza que joga. E no banco, pessoal, a gente vai pôr Bruno Fux. A gente garante que vai ter um zagueiro do Atlético Mineiro, tá? Como eu já tô com o Everson, eu não quero quadruplicar aqui. Então, assim, qual que são outras opções para você pôr de zagueiro? Zagueiros do Atlético Paranaense, que é o que a gente comentou, né? O SG é provável. O colega nosso perguntou do Kaká. Isso é interessante. Ele é um dos poucos zagueiros, inclusive, que vem fazendo gol, né? Ele pisa muito na área, porém, cuidado com isso aqui, né? Precisa de muito para valorizar. Eu já não confio muito na zaga do Paranaense, tá? Mas pode ser que segure esse dia. Temos o Lucas Halter. Pode ser uma apostinha, tá? Ele normalmente tem média básica. Aqui limitou, mas você não tem que considerar isso, como sempre. E talvez pegue um time totalmente reserva do Flamengo, tá? O Goiás, inclusive, um dos times que mais segura, toma poucos gols no campeonato, né? Então é uma opção interessante. Porém, eu estou pensando, pessoal, em ir com... Putz, é complicado também, né? Você confiar em um zagueiro do Vasco. É complicado, tá? Mas vocês vão ver que, estatisticamente falando, é interessante porque o Curitiba é o time que mais cede, cara. Desarmes. Tá? E o Vasco também vem tomando... Tirando esse jogo aqui, né? Ele vem segurando esse G, entendeu? O Bambu mesmo tava jogando, quando tava jogando de lateral era interessante. Porém, é complicado, né? Você confiar em uma aposta, em uma peça defensiva do Vasco. Tanto que o Maicon é dúvida, tá? O Medel acho que não vai aparecer aqui, ele tá cadastrado como volante. Então vamos fazer o seguinte, neste momento, não sei se joga, vou deixar aqui sim, olha que coisinha, vou deixar o Maicon, tá? Porque este cara eu tenho certeza que joga, que é o Gemerson. O Maicon não sei se joga, se não jogar, entra o Bruno Fux, vai fazer o quê? A gente dá uma quadruplicada do Atlético Mineiro, vou fazer isso aqui, tá? Vamos explorar bastante o banco de reservas esta rodada. Vamos fazer assim, tá bom? Você que não confia em zagueiro do Vasco, você pode ir aqui com o Thiago Heleno, o Kaká, tá bom? São outras boas opções também, opções interessantes. Porque é o que a gente comentou, o Internacional não faz gol como visitante, acho que os quatro jogos como visitante, tá bom? Então vamos deixar nesse momento o Maicon aqui, beleza. Indo pro meio campo, pessoal, vocês vão ver que agora vai ser mais rápido o vídeo, tá? Não tiro o Veiga, tá? Até porque Kahneman conseguiu a proeza de novo estar suspenso, não vai jogar contra o Palmeiras, porque o Kahneman conseguiu tomar 11 amarelos, tá? Em 16 jogos. É espetacular, tá? Então, pra mim a defesa do Grêmio já é um salseiro, não tô falando no ataque, vai jogar desfalcado, tá bom? É uma coisa espetacular, assim, parabéns ao Kahneman por essa marca, tá? Incrível. Então eu vou manter o Rafael Veiga, tem muito potencial, e ele é um monstro, né? Vamos deixar o Paulinho, porque o Paulinho é um jogador de cartola, vou mostrar pra vocês, ele tem média básica, tá? É como se ele fosse o Lucas Evangelista do Vasco, alguma hora vai mitar com gol, assistência, enfim. Pra Praxedes uma opção um pouco mais explosiva pra você, tá? Que você tá querendo diferenciar, mas toma cuidado que esse cara joga com pouco tempo. Ele sai no segundo tempo, tá? Pedrinho é uma opção interessante também. Um jogador que tá crescendo muito, jogando na arena, mas eu confesso que não gosto muito. E eu vou... Olha lá o Medel que a gente falou, tá registrado comigo. Eu vou... Cara, PP é muito interessante, tem média básica. PP é muito interessante, talvez laçante. Só que eu não vou de Vitor Roque, então eu quero deixar, eu acho que o Vitor Bueno, cara, porque ele tem pênalti. Qualquer coisa ofensiva, ele bate escanteio também. Pode ser que o Vitor Bueno tenha uma participação em gols, então eu vou deixar o Vitor Bueno, tá bom? Eu acho que esse é o nosso meio. Não vejo tantas outras boas opções pra rodada de meias. Assim. Zé Rafael é sempre bom pra
para desarme, né? Jogar melhor fora de casa do que em casa. Mas eu acho que é um jogo difícil. Como eu já tô com o Veiga, não vou dobrar o meio campo do Palmeiras. Cristal é uma pessoa interessante, tem pênalti, né? Ah, ele deu gol e assistência contra o Corinthians. Cara, a defesa do Corinthians não é a defesa do Palmeiras. Defesa titular, inclusive, do Palmeiras, tá? Então, não sei. Né? Se eu for com algum meia do Grêmio, acho que eu iria de PP, por exemplo. Vila Sante por ter média básica, tá? Ele entraria no lugar do Vitor Bueno, tá bom? E agora vem o ataque. Eu vou salvar aqui pra gente não perder o coisa. Vamos lá. Primeiro boneco que você tem que ter no seu time. Reforçando de novo, por quê? Pessoal, o Curitiba cede demais para centroavantes. Demais para centroavantes. Demais mesmo. Se você pegar em uma análise aqui... Perdão. Muito calor. Se você pegar aqui... Atacante. Média de pontuação. Todos os jogos, tá? Vocês vão ver que o Curitiba toma gol todo jogo. É a pior defesa do campeonato. Consegue, é sério. Eles somaram 4 do Curitiba, do Bahia aqui. Eles têm a defesa até pior que do América Mineiro. Tomaram até 3 do Flamengo aqui. Então o Veguete tem que estar no seu time. E o Veguete, ele conquista muito. Muito mesmo, tá bom? Muito. Muito. Ele é um cara que a pior pontuação dele, vou tirar até aqui pra pôr de novo, pessoal. Cadê o Veguete? Ô, rapaz. A pior pontuação dele foi 3.2, que foi, não lembro que jogo foi esse, 20º, não lembro. Gerson ele pontuou acima de 10, ou fez gol pelo menos em quase todos. Espetacular pra rodada, tá? Hulk e Paulinho. Vamos analisar o Hulk e Paulinho aqui. O Cuiabá é um time que cede em partes, tá? Ele é um time que cede em partes para atacantes. Vocês podem ver. Mas em média ele tá tomando 2 gols por jogo, tá? Inclusive, todos os mandos aqui, ó. Ele tomou gol até do América Mineiro antes do jogo. Tá vendo? Desde que ele foi derrotado aqui com o Paranaense, tomou 2 gols. Então é um time que cede, sim, para centroavantes, mas não tanto. Mas cede em partes. Qual que é o bom, pessoal, dos atacantes do Galo, na minha visão, tá? É que eles conquistam muito, cara. Eles têm o Paulinho monstro de cartola, tá? O Hulk foi muito bem, o Paulinho também. Jogando em casa, pessoal, o Paulinho e o Hulk. Hulk. Como vocês podem ver, até quando eles perderam, eles tiveram. Aqui o Hulk não jogou, mas o Paulinho fez a sua uma das piores pontuações, que foram 5 pontos. Eles têm muito média básica, tá? Então são opções muito interessantes. Mas se você não quiser dobrar o de Paulinho, você pode ir de Hulk, Vitor Roque, Hulk do Soares, enfim, etc. Tá? O Paulinho, Vitor Roque, enfim. Vamos analisar, inclusive, o Soares e Vitor Roque. O pessoal pediu, né? O Internacional é um time que não tá fazendo gol, mas também é um time que não toma muitos gols, como você pode ver. Então eu ficaria com essa pulguinha atrás da orelha só. Mas o Vitor Roque conquista muito. Jogando em casa, pessoal, ele fez gol acho que nos últimos 4 jogos, tá? Fez gol aqui também. Aqui eu acho que ele não jogou. Aqui ele deixou a desejar, tá? E aqui fez gol também. Só um alerta. O Vitor Roque, normalmente a média básica dele é 2 pontos, como você pode ver, né? Ele faz 1 gol e 2 pontos, então ele termina em 10. Tome cuidado, tá? Caso aconteça do Vitor Roque não fazer gol, ele vai estacionar nos 10 pontos, tá? E eu vejo o teto dos atacantes do Galo um pouco maior esta rodada. Mas pode ser que aconteça de eles não fazerem nada e o Vitor Roque meter gol. Então se você está confiante com o Vitor Roque, por ele, em específico, é uma opção interessantíssima. Inclusive, é a mesma coisa do Luis Soares. Cadê o Grêmio? O Luis Soares tem uma média altíssima jogando em casa. Mais de 11 pontos. Tá? Ele é espetacular jogando em casa, na arena do Grêmio. Aqui ele não jogou. Tá? Contra o Botafogo que eles perderam, ele fez 10 pontos. Qual que é o problema? O Palmeiras tem uma defesa muito sólida e cede pouco. Cede pouco para atacantes, tá? Cede pouco mesmo. Porque o John Kennedy de Federeza fez gol. Então, assim, futebol não é só estatística, tá? Você que tá querendo ir de Luis Soares não tem problema. Futebol não é só estatística. Simplesmente, Cristiano Ronaldo e Messi já pegaram jogos muito difíceis, que, por exemplo, o Real Madrid não ganhava contra o Bayern em 2014, na Champions League. Eu acho que há 15 anos, o Real Madrid foi lá, meteu 4 no Bayern de Munique, 3 gols do Cristiano Ronaldo. Então, você que tá confiante, pode ir, sim, o Luis Soares, eu acho que ele vai fazer lá seus 5 pontos, pelo menos. Porém, tenha noção que o jogo do Palmeiras é um jogo, eu acho que é o jogo mais difícil da rodada, tá? Não se quedar aqui. E você que está querendo ir, meu amigo, de Germancano e Tiquinho Soares, vamos ver aqui. Germancano, inclusive, eu acho que, na minha opinião, vem um pouco a desejar, né?
tirando o jogo com o América Mineiro, ele deu uma pifada, digamos assim. O Santos e o América Mineiro são os times que mais tomam gol, tá? Daí ele fez gol. Os outros jogos ele estacionou em 3 pontos. E o Cruzeiro é um time que cede em partes, né? Que a gente comentou rodada passada, né? O Marcos Leonardo era assim. É uma opção interessante, porque o Cruzeiro cede média básica para centroavantes, tá? Inclusive, quem assistiu o jogo viu que o Marcos Leonardo perdeu um gol na cara, lá dentro da área, absurdo, tá bom? Então, como vocês podem ver, ele cede sim. Tem hora que cede, tem hora que não, enfim, né? Aqui o Luiz Soares mitou. Então, é uma opção interessante, porém, tome cuidado, que até agora há pouco o Cano estava em dúvida. Agora ele apareceu aqui. O Germancano estava em dúvida, mas pelo que estava mostrando que ele deve jogar, tá bom? Então, só tome cuidado. Se você for escalar Germancano, coloque o seu banco bem, por exemplo, com o Keno aqui, porque até um tempo atrás ele estava em dúvida e estava mancando, né? Ele saiu mancando do jogo do Vasco, tá? Não seja surpreendido caso ele não jogue, não perca um atacante à toa, tá? Use seu banco a seu favor. E Tiquinho Soares, né, pessoal? Tem pergunta do Tiquinho Soares. O Corinthians é um time, sim, que cede para atacantes, inclusive tomou 4 gols agora, acabou de tomar 4 gols do Grêmio. Cede para... Ele tem, sim, uma certa pontuação, tá? Até o Gabriel Peck fez gol. Só tome cuidado com o seguinte, Tiquinho Soares, pessoal, não tem minutagem alta, desde que voltou da lesão. Tiquinho Soares, no segundo tempo, como vocês viram do jogo do Atlético Mineiro, ele sai com 60 minutos para entrar o Diego Costa. Então, tome cuidado com esse detalhe, tá? Rodada passada ele fez 0.7 pontos, cara. E era uma opção interessante, sim, né? Mas, veja um jogo um pouco meio difícil, tome cuidado, tá? Eu acho que tem opções um pouco melhores que o Tiquinho, talvez o próprio Luiz Soares e Vitor Roque. Mas se você estiver confiante, pode pôr, inclusive o Tiquinho Soares é o artilheiro do campeonato, tá? Mas nesse momento a gente vai manter o Hulk. Eu acho que nós passamos aqui por todas as posições, tá? No nosso meio, só deixa eu terminar o time. Quero ter o Pedrinho aqui. E no banco, vamos por... Não gosto muito do... Cara, o Ener Valencia é uma opção interessante, viu? Tem média básica, enfrenta o próprio Furacão. Vou deixar nesse momento, eu acho que o Ener Valencia, cara. Vou ser sincero pra você. Tá? E o meu capitão vai ser Veguete. Nosso capitão vai ser Veguete. É o que eu comentei com vocês. Se você não tá confiante no Veguete, pensa o seguinte. O que o Paulinho, eu acho que é cara ou coroa. Os dois têm média básica, tem potencial muito interessante contra o Cuiabá. Tá bom? Porém, o Veguete, cara, a chance desse boneco dar uma mitada, igual o Lutero fez, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o Veguete pra rodada. Só exclusivamente dele. Por que eu acho que o teto dele é maior que de todos os outros atacantes? Vamos ver o Veguete exclusivamente aqui. Gabriel Peck infelizmente ele reserva. Essa é uma opção interessante para você que quer dobrar, inclusive. Tá? 12 pontos jogando em casa. 9, 10, tá? 8. Aqui ele teve média básica, foi contra o Palmeiras, jogo muito difícil. De resto, ele sempre tá fazendo os golzinhos. E times, cara, quando o Curitiba enfrentou como visitante, o Lutero, que é a mesma posição, mitou com 24 pontos. Os outros atacantes... Esquece o Galhardo. Galhardo entrou no jogo, tá? Até o Yuri Alberto fez gol. Era pra ter feito 2, mas ele chutou no tobogã. Uma bola. Tiquinho Soares mitou. Sauer também. Fora. Ó, todos os atacantes aqui, Ademir e Rafael Ratão e Biel, fizeram mais que 10 pontos. Gabigol. Sorriso fez gol. Vitinho. Então, assim, o Coritiba é um time que toma muito gol mesmo. Assim, claro que você pode ir contra a maré, falar, eu não confio nesse cara, eu vou tirar, eu quero ir de Paulinho Hulk, show de bola, mas eu acho que você tem que ter ele no time, cara, sendo bem sincero pra você. Talvez não pra capitão, se você não confiar nele, tá? Mas você tem que ter ele no time. Eu acho que esse time aqui é muito bom, de verdade mesmo, bem estruturado, tá? Vamos acompanhar notícias aqui, por exemplo, o jogo do Fluminense amanhã, não sei se ele vai jogar, tá? Não sei se ele vai jogar. Escalação Samuel Xavier, blá, tá vendo? Deve usar titulares. Senão eu vou bancar o Marcelo. Senão eu vou dar uma estudada aqui se eu tiro. Se a gente mantém o de Plácido, depois talvez um outro lateral do Fluminense. Porém, esse é o nosso time. Tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente deu bastantes opções aqui. E acompanhe também a gente no Instagram, se puder. Porque a gente costuma lançar a atualização do time lá, né? Faltando às vezes meia hora para fechar a rodada, porque às vezes sai alguma notícia muito doida, né?
fulano não vai jogar porque passou mal. A gente vai lá e tira, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Valeu e que calor infernal, né? Espero que isso melhore. E valeu, pessoal.